Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem bem? Ah, legal. Eu vou dar só mais 2, 3 minutinhos no máximo para a gente dar início, né? Algumas pessoas ainda estão entrando aí, se conectando, algumas pessoas têm dificuldade às vezes um pouquinho. Então, vamos aguardar mais 2, 3 minutinhos no máximo aqui e a gente já inicia a apresentação, tá bom? Áudio tá ok para todo mundo? Tá de alto bom som? Só mandar. O áudio tá muito baixo, Tereza. Agora melhorou? Ótimo, perfeito. Vou falar mais próximo ao microfone aqui, tá? Então vamos aguardar aí só mais um minuto e a gente já começa, tá bom? Enquanto isso, vou colocar aqui, compartilhar com vocês o vídeo de apresentação. Tem alguém falando ali que faltou combustível. Legal. Vamos lá.
Legal aí, pessoal? Me ouvindo? Ok, perfeito. Legal, então vamos lá, vamos começar. Já são 2h05, né? Então, em respeito aos que chegaram aí, a gente vai começar. Com ou sem combustível? Legal, todo mundo está vendo a apresentação na tela? O logo da Algar, Algar Telecom? Perfeito, muito bom. Pessoal, então eu gostaria primeiramente de me apresentar. Eu sou o Bruno Augusto, trabalho na Algar Telecom e hoje eu sou o consultor responsável por todos os projetos de TI, né, Tecnologia da Informação e Comunicação, né, complementando a nova sigla do mercado, TIC, né, aqui da Regional do Rio de Janeiro. Então, eu sou o apoio e o suporte para todos os consultores nos projetos de TI, nos projetos de data center e serviços complementares que tem aí, tá? E junto a isso eu dou... Opa, tá muito perto do microfone, estão falando ali. Melhorou um pouco? Acho que eu tava... Aí, legal. Então, eu dou apoio aí para todo mundo. Hoje a gente vai falar de alguns dos serviços que a Algar Telecom oferta no mercado aí, referente à infraestrutura de nuvem, de cloud, de monitoramento, backup, tá? Então, eu vou iniciar a apresentação aqui e colocar a nossa agenda, tá? Basicamente, é essa apresentação, né? Quero falar um pouco do institucional da Algar Telecom. Muitos participantes aqui ainda não conhecem, às vezes, o tamanho, a magnitude que tem a empresa, né, a extensão até onde a gente vai. Então, vou falar um pouco aqui do grupo Algar. Depois eu sigo falando sobre Elastic Cloud, nosso serviço de Elastic Cloud, Cloud Backup, Max Monitor, e vou abrir para algumas outras dúvidas, caso tenha. Deixo aberto aqui para que, no momento que tiver alguma dúvida, escrevam aqui na parte do bate-papo, do chat, no canto da tela, e à medida que eu for lendo, eu vou tentando responder, tá? Sintam-se à vontade. Perfeito? Então, vamos começar aqui. Hoje, para quem não conhece a Algar, né, o grupo Algar, nós trabalhamos aí em 4 setores de atuação. Nós temos 4 verticais aí. A primeira delas é TIC, onde está inserida a Algar Telecom e a Algar Tech, né? A Algar Telecom na parte de data center, de conectividade, internet, de conectividade de dados, né? Uma rede MPLS, LAN to LAN, voz. A parte da Algar Tech tem a parte de serviços, né, Field Service, Contact Center, e ela que faz a administração também dos data centers da Algar, como nós vimos ali no vídeo. Perfeito. Algar Agro e Algar Farm, né, exportadora aí de soja, tem óleo ABC em algumas regiões aí do país. Alguém já deve ter visto aí no supermercado aquele óleo de cozinha mesmo, escrito ABC, azeite, extrato de tomate ABC. A parte de serviços, temos Algar Segurança, temos a Contec. Quando eu falo Algar Segurança, segurança patrimonial, ok? Perfeito. E na parte de turismo, nós temos lá o Rio Quente Resort, mais recentemente foi adquirido a Costa do Sauípe aí. Então, nós temos algumas verticais bem distintas aí que o Grupo Algar atua. Tá? Falando de números, hoje o grupo todo está em torno de 23 mil associados espalhados aí pela América Latina, né? Mais de 2 milhões de clientes, 5 bilhões em receita líquida, mais de 300 milhões de dólares em exportações, isso é mais direcionado à parte da Algar Agro, né? Exportação de soja. Isso são dados de 2016, né? Então, no ano de 2016, nós fizemos mais de 600 milhões em investimentos, e um indicador aí, o EBITDA, né, de 800 milhões. Hoje a Algar está presente Brasil, Argentina, Colômbia e México. Demais países da América Latina se deve à Algar Tech, né, onde a gente tem Field Service, onde a gente tem lá a prestação de serviço em loco, ok? Falando um pouco da Algar Telecom, que é o grupo, né, a empresa onde a gente está inserido aqui, a gente trabalha na região que a gente é concessionária, né, na região do Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba e algumas cidades próximas ali.
a gente trabalha com banda larga, TV por assinatura, telefonia fixa, e nas demais regiões do país a gente trabalha só com o segmento B2B, só o segmento corporativo. Então tem voz também, né? Os links de E1 aí, como alguns já conhecem, e a parte de TI e link de internet dedicado, somente links dedicados, e conexões de rede MPLS, LAN to LAN, enfim. No ano passado, no ano retrasado, foi feita uma pesquisa aí de satisfação dos clientes do segmento, né, do B2B, e a gente conseguiu uma marca incrível aí de 94% de satisfação desses clientes. Então, assim, para uma operadora, né, de telecom no Brasil, o índice de satisfação de 94%, né, a média de satisfação de 94%, é um índice muito alto, visto a precariedade que tem do atendimento e da infraestrutura que demais operadoras aí prestam ou tentam entregar para os nossos clientes. Aqui mostra um pouco da nossa conectividade internacional, né? Então, dos nossos backbones, das nossas saídas internacionais. Então, nós temos os azuis e os verdes aqui que são entregues por parceiros. E no ano de 2015, esse tracejado aqui, essa linha pontilhada, foi uma parceria que a gente fez com o Google e Angola Cable. E a gente fez o lançamento de uma fibra submarina, né? Um backbone próprio, aí, uma saída internacional própria, que sai de Santos e vai até Boca Raton ali na Flórida, tá? Com esse lançamento proporcionou também que a gente fizesse uma abertura aqui dessa fibra, né, uma emenda, vamos dizer assim, que a gente consegue entregar esse backbone lá em Fortaleza. Então, com isso, proporcionou com que a gente começasse a iluminar toda a rede do Nordeste aqui para atender com fibra própria, com rede própria, backbone próprio, os clientes do segmento corporativo, do segmento B2B, nessa região aqui do Nordeste, começando por Fortaleza e indo expandindo para as demais regiões aí, dessa parte, dessa região do país. Tá? Perfeito. Falando um pouco mais aqui da nossa rede do Sudeste, Centro-Oeste e o Sul do país, hoje já está com mais de 33 mil quilômetros de fibra ótica, tudo própria rede Algar Telecom. Então, todo o traçado verde que vocês visualizam aqui é a espinha dorsal, o backbone da Algar Telecom, e aí ele vai ramificando para dentro das cidades, para dentro dos estados aí, tá bom? Pessoal, tá dando para acompanhar legal aí, tá ok? Estão perguntando aqui, tem possibilidade de PDF? Tem, depois a gente consegue passar essa apresentação, sim, em PDF para vocês, tá? Então vamos para a parte que interessa aqui, que é falar um pouco sobre os serviços de nuvem da Algar Telecom, e a gente começa com, eu acho que o principal deles, o Elastic Cloud, né? Então hoje tem um movimento, não PDF, abrir para pessoa física, não entendi, PDF informática, não entendi, Elisa. Abrir PDF, pessoa física. Eu posso mandar o PDF para as pessoas depois, é só entrar em contato comigo. No final eu vou deixar os meus contatos, meu e-mail, meu telefone, e aí pode me passar algum e-mail solicitando informação e eu mando o PDF para vocês, tá bom? Então, falando um pouco sobre o Elastic Cloud, né, que é o serviço, acho que todo mundo tem curiosidade hoje de saber, tem um movimento muito forte de se retirar a sua infraestrutura de dentro de casa, tirar os seus servidores de dentro de casa, levar para uma estrutura um pouco mais profissional, né? Antigamente, no modelo tradicional, as pessoas elas compravam servidores físicos, né? E aí usavam um servidor dedicado para cada função. Então eu tinha um servidor físico com a função de servidor de arquivos, eu tinha um servidor físico com outra função, e assim sucessivamente as pessoas compravam servidores para poder prover o seu serviço de TI para dentro da empresa, né? Só que com isso, esses servidores físicos, eles não entregavam, a gente não utilizava, a empresa não utilizava 100% dos recursos que aquele servidor proporcionava para a empresa, que ele poderia proporcionar. A capacidade computacional dele não era consumida 100%, né? Então, com o advento da virtualização, esse paradigma caiu por terra. Por quê? Porque aí, com os hypervisors, com
o sistema de virtualização, você pode criar mais de um servidor virtual, uma VM, né, em cima desses servidores físicos, segregando ali a questão de processamento, segregando a questão de acesso a disco, segregando as informações, ou seja, você pode criar em cima de um servidor físico várias máquinas virtuais, todas separadas, todas com informações diferentes. Opa, tem mais gente entrando ali dando boa tarde. Boa tarde. E com isso, você pode usufruir quase, né, ou 100% da infraestrutura que você tem física ali. Né? E aí, com isso, começou a evolução de todo o processo aí de nuvem, de virtualização e tudo mais. Então, o que é basicamente uma cloud? Né? São servidores virtuais criados numa infraestrutura física compartilhada. Aí eu estou falando de uma cloud pública, no caso, a cloud da Algar Telecom. Essa cloud que eu vou falar aqui agora é o Elastic Cloud. Ele é uma infraestrutura física, né, onde é compartilhado com os diversos clientes que querem contratar uma capacidade de processamento em nuvem. Ou seja, ele não mais precisa de contratar, né, ele não mais precisa de comprar um servidor físico onde ele só vai usar metade do processamento, onde ele só vai usar um quarto, um terço do processamento ou da memória daquele servidor. Hoje, quando ele vai para a nuvem e quando ele contrata uma infraestrutura em nuvem pública, numa nuvem pública, ele só contrata aquilo que ele realmente precisa. Então, o cliente ele precisa de uma máquina virtual para que ele possa processar um RP, um CRM dele, que basicamente necessite somente de 1 core, 1 GB de RAM e 1 TB de HD. Estou falando configurações... Alô? Caiu? Tereza? Pessoal, estão me ouvindo? Ah, não, aqui tá ok. Falaram aqui no bate-papo aqui que tinha caído, mas... Então tá bom. Então, voltando ao cenário hipotético aqui, né? Falando que você precisa de contratar, que você precisa de um servidor para poder rodar um RP seu, né? E que ele necessite de 1 core de processamento, 1 GB de RAM e 1 TB de HD ou storage para poder armazenar os dados ali. Antigamente você tinha que comprar um servidor físico, né? E colocar dentro da sua infraestrutura. Só que você não utilizava na capacidade total desse servidor. Hoje, com o advento de cloud, você pode contratar especificamente aquela fração de processamento que você quer e pagar somente por aquilo que você utilizar. Então, você pode ir para uma nuvem pública. Opa. Cláudio, haverá opção de servidores HANA? Nesse primeiro momento, não, viu, Cláudio? O Cláudio está perguntando, haverá opção de servidores HANA aqui? Nesse primeiro momento, não. Então, você pode hoje contratar de uma nuvem pública somente aquela fração de processamento que você precisa, somente o que você for utilizar, e pagar somente por aquilo que você for utilizar. Então, falando um pouco aqui do que é o Elastic Cloud da Algar, né? Basicamente é uma infraestrutura onde, através de um painel de controle, os clientes eles podem gerenciar toda a sua infraestrutura de servidores na nuvem Algar, ou seja, ele não precisa de fazer nenhum investimento em local, ele não precisa de comprar nenhum servidor, ele não precisa de comprar nenhum equipamento ali para colocar dentro da empresa, ele pode usar isso tudo na nuvem e através desse painel ele tem todo o controle ali desses servidores. E o legal é que ele pode configurar os servidores de acordo com a sua necessidade e havendo alguma alteração desse servidor ou uma demanda maior de capacidade de processamento ou de memória para esse servidor, ele pode chegar através do painel e alterar essas configurações. Tá? Então isso te dá uma flexibilidade maior. Então hoje você consegue ter uma previsibilidade maior de quanto você vai investir, quanto você vai gastar nessa infraestrutura que você está usando na nuvem. Então, o Dácio Torres está falando aqui, a gestão do cliente. A gestão é do cliente. Ele tem todo esse controle nas suas mãos. Ele pode fazer toda a gestão e toda a configuração desses servidores ali através desse portal. E o que isso é legal? Porque tem alguns modelos de negócios que eles são sazonais, ou seja, vamos pegar aí um modelo de negócio de universidades. Universidades, elas só têm picos, né, de demandas de processamento, de consumo de rede, de processador, de memória, de storage, nos momentos ali que são o início do ano e o meio do ano, onde tem as inscrições dos alunos. Então, abriu inscrição ali para vestibular ou para fazer uma matrícula daquele aluno, tem uma demanda muito alta de acesso aos servidores de aplicação
desses clientes, ou desse modelo de negócio. Então ele pode, ao longo do ano, nesse intervalo entre o início do ano, né, os 2 primeiros meses ali, e o meio do ano, né, junho e julho, nesse intervalo ele pode usar uma capacidade de processamento reduzida, pagar somente por aquilo que ele está utilizando, e aí quando chegar no meio do ano ou no finalzinho do ano, que ele demanda uma capacidade maior de processamento, ele aumentar a configuração do servidor. Então ele vai pagar somente por aquela capacidade alta naquele período que ele consumir. Então você tem uma previsibilidade de custos, de gastos com a sua infraestrutura de TI muito maior. E a gente está careca de saber, todo mundo da área de TI, que é uma área que é o suporte, que às vezes é o core business da empresa, mas que é a última área a receber investimento. Então o budget, o orçamento para se operar uma infraestrutura de TI, ele é sempre reduzido e ele é sempre menor. Né? Quando a gente consegue utilizar essa infraestrutura que a gente paga sobre demanda, a gente consegue ter um controle maior e a gente consegue ter um uso mais otimizado e eficiente dessa infraestrutura. Tá? Então aqui eu falei basicamente da questão do Elastic Cloud, falei um pouquinho da cloud pública, falei de um pouco do painel, né, onde faz a administração, e aqui falando um pouco da infraestrutura que suporta, né, qual que é a capacidade, o que a gente pode fazer na criação de servidores lá na estrutura da Algar Telecom. Então hoje a gente trabalha com uma estrutura x86, né? Aqui mostra o modelo do processador e a velocidade que são os cores que vão processar os servidores que forem criados lá, e fala um pouco que cada servidor que for criado nessa infraestrutura, ele pode variar entre 1 a 32 cores, ou vCPUs, ou CPUs virtuais, e ele pode aqui também criar, colocar memória de 512 MB até 128 GB de memória RAM, tá bom? Então, falando aqui a questão da variação dos processadores e de memória. Alô? Tá escutando? Alô? Ah, tá todo mundo ouvindo ali? Um falou que estava longe, ok. Então, falando só um pouco aqui dessa questão. E como é que funciona essa questão de como que isso é mensurado lá na nossa infraestrutura? Pessoal, não precisa de ficar ansioso não, que eu só estou dando uma passada aqui, falando um pouco da questão do modelo de negócio do Elastic Cloud, né? E já já vou fazer demonstração para vocês aqui, lá na própria ferramenta, acessando e usando e mostrando para vocês como é fácil utilizar, tá bom? Então, como que funciona? Qual que é o modelo de negócio do Elastic Cloud, né? Como eu falei, é sobre demanda. E assim como lá na casa da gente, a gente tem vários equipamentos, vários dispositivos eletrônicos que consomem energia. Então, eu tenho um chuveiro que ele consome tantos quilowatts-hora. Eu tenho uma TV, eu tenho 2 TVs que eles consomem tantos quilowatts-hora. Eu tenho lá o micro-ondas, enfim. E todos os outros equipamentos, chega no final do mês, ele multiplica pelo valor do quilowatts-hora e aí a gente chega ao valor total da nossa conta de luz. Aqui no Elastic Cloud funciona semelhante ao processo de uma conta de luz. Então eu tenho um processador, ele é um recurso computacional, cada unidade dele consome tantas unidades de Elastic. Elastic é a unidade que a gente utiliza aqui na Algar Telecom para poder contabilizar qual que é o valor, qual que é o seu consumo final e o valor desse consumo no final do mês. Lá na Light, por exemplo, ou na concessionária de energia, eles usam kWh, aqui a gente usa Elastic hora, tá bom? Então, um core ele consome X, ele tem aqui essa DDR aqui, se eu não me engano, DDR4, tá? Tem o Marcelo Dumont aqui perguntando sobre DDR4. E o consumo de elásticos aqui, e aí o modelo de cobrança, o servidor está ligado, né? Ou seja, eu estou executando, esse servidor está em funcionamento, chega no final do mês, eu vou consumir praticamente 40 elásticos de processamento. Memória é a mesma coisa, para cada 1 GB de RAM, eu consumo esse peso aqui por hora, o servidor está na execução, né? Levando a minha estimativa aqui que o servidor ele ficaria ligado 24 horas, 31 dias do mês, então totalizando 744 horas de uso contínuo por mês, né? Durante um período de 31 dias. E aí eu tenho aqui no final 40 elásticos consumidos.
Disco é a mesma coisa, para cada 1 GB o fator dele é 0,012, o espaço está alocado, eu vou consumir 0,9 mês. Tá? Então, para cada componente que eu utilizar da minha infraestrutura, CPU, memória, disco, snapshot, e temos alguns outros também, firewall, né, dentro dessa infraestrutura, load balance, rede, né, então eu tenho a conectividade ali, eu posso criar uma rede privada, posso criar uma rede pública, IPs válidos estáticos, eu posso colocar vários IPs para cada equipamento, ou um equipamento, um IP válido somente para todos os equipamentos. Para cada um desses componentes aqui, eu tenho um fator, eu tenho um peso ali que, se é utilizado dentro dessa premissa aqui de baixo, né, 31 dias, 24 horas o servidor ligado, no final do mês eu teria 748 horas, 744 horas de consumo, então seria o valor em elásticos que eu consumiria dessa infraestrutura ali, tá? Estão perguntando aqui, disco é SSD? Não, ainda não é disco SSD, a gente tem uma questão de tierização, são discos rápidos, né, de alta performance, mas ainda não é SSD. E respondendo a pergunta se é DDR3 ou 4, é DDR4, tá bom? Peraí, só um minuto, tenho aqui. Oi, para pessoas jurídicas, empresas perguntam se haverá algar para residências pessoas físicas. Você fala o quê? Conseguir contratar Elastic Cloud para pessoa física? É isso, IBF Informática? Não sei te falar, a gente tem. Não, eu acho que não, tá? Eu preciso de confirmar essa informação, vou anotar aqui e te respondo no final, tá bom? Tem uma outra aqui. Para servidores de backup de dados, upload dia, por exemplo, vou subir meus backups de 4 servidores de 200 GB. Tem esse modelo de negócio? O Vander está perguntando sobre servidor de serviços de backup. Isso aqui é somente a parte do servidor virtual, de uma VM, tá? Já já eu vou falar sobre o modelo de negócio de backup, e a gente tem um serviço específico de backup para poder ofertar. Então, você não precisa de montar um servidor de backup, a gente já tem um serviço direcionado para isso, tá bom? Marcelo Morel falando ali, posso escolher o IOP do disco? Nesse primeiro momento, não. A gente está com um roadmap aí para poder lançar, e aí a gente teria 3 modelos de negócio, 3 modelos de IOPs que você poderia escolher, né? Tier 1, 2 e 3, que seria a performance aí do disco. Tá bom, Marcelo? E mais uma pergunta ali, não seria produtivo abrir espaço para dúvidas no final? Eu vou respondendo algumas que são mais simples assim, depois a gente vai evoluindo, Marcos. Então aqui eu falei um pouco da questão do modelo de negócio, né? Mostrando para vocês como que é o modelo de cobrança, como que é cobrado, como que é contabilizado, tá? O ambiente de Elastic Cloud, tá? Depois eu volto ali. Como é contabilizado o modelo de cobrança, né? Sobre demanda. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o ambiente. Então vou entrar aqui um pouco. Deixa eu logar. Opa, peraí, eu vou ter que compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Deixa eu só logar aqui na máquina. Um minuto. Só respondendo uma pergunta aqui, perguntaram se pode contratar para pessoa física. Sim, pode contratar sim, tá? Tem a possibilidade de pessoa física contratar sim. A questão da performance a gente vai entregar mais para frente os discos com uma performance maior. Deixa eu compartilhar aqui minha tela.
enquanto eu abro aqui. Vamos fazer assim que eu terminar a apresentação do Elastic Cloud, eu abro aqui uns 5, 10 minutos para a gente poder fazer de perguntas, de dúvidas, tá bom? Só um minuto. Um minuto que está abrindo o compartilhamento de tela aqui, já vou colocar a tela para vocês. Ok? Deixa eu só conferir. Todo mundo vindo? Alô? Pessoal, estão conseguindo ver a tela? Ok, perfeito, legal. Então tá. Então eu fiz um login aqui, tem uma página inicial. Essas informações aqui são meramente de teste. Eu estou no ambiente de teste de trial, tá? Para a gente poder fazer a apresentação. E eu vim aqui no painel onde o que é o mais importante para a gente, tá? Vou abrir um painel aqui, o painel avançado, onde, deixa eu ver, ok, perfeito. Então, pessoal, como eu falei, esse aqui é um ambiente de teste, então tem uma série de servidores já aqui criado. Porém, então, na hora que a gente loga nesse portal, essa aqui é o portal de administração da sua infraestrutura de servidores virtuais. Então, ele abre nesse dashboard aqui e ele te fala qual que é o consumo dia após dia em unidades elásticas, né, da sua infraestrutura. Então, todos os servidores que você tem aqui, todos os recursos que você está utilizando, eles vão ter um somatório e naquele dia ele te mostra quanto foi consumido da sua infraestrutura, tá? Aqui em cima a gente pode alterar os tipos de gráficos ou o tipo de visualização dessas informações. Então, eu posso vir aqui, mudar para área, para barra, ele vai me falando cada um desses, tem de coluna, enfim, ele te mostra esses relatórios aqui. Aqui ele mostra quais são os servidores atuais que estão criados nessa infraestrutura. Eu vou clicar aqui em servidores e ele me mostra cada um, qual que é o recurso que cada um está utilizando, a distribuição dos recursos utilizados, tá? E aqui embaixo, deixa eu ver, ok. E aqui embaixo ele me mostra, tem uma listagem falando dos servidores. Então eu vou pegar um servidor aqui que foi o servidor criado. Cadê o webinar? Vamos achar o webinar. Aqui, o webinar Bruno. Então eu pego aqui, clico nesse servidor e ele me mostra a configuração dessa máquina. Então essa máquina que eu criei aqui para a gente poder fazer o nosso teste, tá? Ele é uma máquina que está com 2 cores, ela está com 8 GB de RAM, ela está rodando uma imagem, né? Ele está rodando um servidor lá que é o Windows Server 2012 R2, tá? Eu posso criar data centers virtuais, eu posso fazer isolamento dos ambientes. Qual que é o IP, né? O IP primário dela, IPv4. Eu posso associar um IPv6, né? Qual que é o tipo de virtualização? Ela é uma máquina virtual. Questão de segurança, usuário inicial. Disco dessa máquina, ele me mostra quais são os discos que tem anexados a esse servidor. No caso, só tem um servidor, só tem um disco de 150 GB, tá? Placa de rede que eu tenho associada, eu posso criar várias placas de redes a esse servidor. Qual que é o MAC address, IP, eu posso colocar IP, eu faço todas as configurações desse servidor através desse portal.
snapshots, eu tenho algum snapshot, eu tenho algum estado da máquina, alguma, como se fosse uma imagem, né, desse servidor, permissões de acesso a esses servidores, firewall. Então eu posso fazer configurações aqui desse ambiente, criar um firewall, criar uma regra de firewall para esse servidor, criar um firewall, eu posso criar um novo firewall ou atachar a esse servidor um firewall existente. Deixa eu ver aqui, opa. Ok, pessoal, tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo acompanhando? Tranquilo? Tá perfeito? Ok, perfeito. Legal. Então vamos continuar aqui no nosso ambiente, tá? Então, nesse ambiente eu posso criar um firewall para esse servidor, ou posso criar um firewall para o meu ambiente, e aí atribuir aquelas regras de firewall para todos os servidores que tiver. Posso fazer o deployment desse servidor. Chaves, caso eu queira criar uma chave aqui de segurança. Enfim, tem todas as informações aqui desse servidor, todas as configurações desse servidor. Perfeito. Discos. Eu tenho todos os discos criados dentro desse meu ambiente e qual o servidor que ele está atribuído, qual que é o server name que ele está atribuído, ele está atachado, algum servidor não está. Redes. Então, enfim, todas esses itens aqui de menu, né, são parte da composição para a gente configurar a nossa infraestrutura. Perfeito. Eu vou pegar só um servidor de exemplo aqui, esse webinar Bruno que a gente criou, que na verdade eu já criei. Melhor, vou criar um servidor novo aqui para mostrar para vocês como é fácil, tá? Eu vi que teve perguntas ali falando sobre se tem Linux, se não tem. Então, como é que funciona? Vamos supor que esse ambiente está todo zerado, eu quero criar um servidor novo. Eu venho aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, adicionar servidor. Eu vou colocar um nome para esse servidor. Ele chama o webinar. VDC eu posso criar data centers virtuais, né? Eu posso fazer uma isolação. Vamos supor que eu queira isolar todo o meu ambiente, rede, enfim, do ambiente de produção, do ambiente de homologação ou desenvolvimento. Então eu posso, nesse momento aqui, selecionar qual é o VDC que eu vou colocar. Nesse caso eu vou colocar o de POC aqui mesmo, que é o que a gente está utilizando. Questão de configuração, deixa eu ver se tem, não tem uma adicional. Aqui eu seleciono, tá? Sendo mais simples, seleciono quantos cores eu quero para esse servidor. Vamos pegar aqui, eu vou falar que eu vou colocar 4 cores para essa máquina. E vou falar que ela tem aproximadamente 8 GB de RAM. Ok? Próximo passo. Qual que é o tipo? É uma máquina virtual, ele é um container. Vou criar uma máquina virtual. Próximo passo. E aí, respondendo a pergunta das pessoas do participante ali que solicitou se tinha Linux ou não, eu tenho algumas imagens pré-definidas para esse ambiente. Então, eu tenho aqui CentOS 6 e 7, eu tenho aqui Ubuntu 14 e 16, e eu tenho servidores 2008 R2 com SQL Server Web, 2012, 14, Express. Tenho o Windows Server 2012 R2, também com SQL estabelecidas que a infraestrutura já disponibiliza para você. Vou selecionar aqui um Windows Server 2012 R2, ok? E vou para o próximo passo. O próximo passo é definir as placas de rede. No caso, essa máquina eu posso ter aqui uma placa de rede, não, desculpa, o disco, tá? Então eu posso nomear esse disco, perfeito? Vou deixar o nome default que já está aqui, Webinar Disk 1. Qual que é o tamanho desse disco? Vou colocar aqui 100 GB. Próximo passo. E aí sim, agora a gente chegou na placa de rede. E aí aqui eu também posso definir qual é a configuração de rede. Eu posso ter mais de uma placa de rede. Então vamos supor que eu estou criando um servidor aqui que é um servidor para ser um firewall. Então eu posso adicionar mais de uma placa de rede e utilizar o meu próprio firewall ou uma distribuição
igual o pessoal tem costume de usar uma distribuição tipo um pfSense, um Linux da vida, para ele poder fazer as próprias regras e scripts de Fire. Então eu posso colocar uma placa de rede que está publicado IP público, e como posso colocar uma outra placa de rede aqui para uma rede interna, tá? Definir qual que é o template de firewall. Se eu tiver criado um template de firewall aqui anteriormente, eu posso já adicionar a essa infraestrutura. Vou tirar essa placa que eu vou deixar normal e vou pedir aqui para ele já criar a máquina. Então, aqui em alguns segundos ele vai criar a máquina. Ele vai me mostrar aqui, vamos lá em server. Tá? Última, se eu não me engano, acho que está na última, não sei. Então, vamos ver onde que ele está. 1, 2. Cadê o webinar? O webinar aqui, ó, está mostrando para a gente que ele está instalando ainda, né? Então ele vai mostrando uma tarefa aqui. Essa tarefa 1, ele está em progresso. Na hora que ele terminar, essa máquina, ela continua aqui para mim, ela aparece como desligada. Voltando aqui nessa infraestrutura, né, no primeiro portal, onde que a gente acessa e mostra uma lista de servidores que a gente tem criado, como a gente ainda não configurou aquela máquina, eu posso acessar via console, né? Então, se eu clicar aqui, ó, primeiro ele me mostra as configurações daquele servidor, me mostra qual que é o IP público, por default ele já cria lá um IP público para aquele servidor, caso eu queira acessar ele remotamente, mas como eu não fiz nenhuma configuração, o interessante é que eu abra ele aqui via console. Então, via console, eu consigo acessar esse servidor aqui, ó. No caso, esse já está criado, então por isso ele já abriu aqui para mim. Então eu tenho um servidor, eu tinha criado lá um servidor Windows Server 2012 R2, tá? Gente, é só um overview mesmo da plataforma, mostrando aqui para vocês o quanto é simples criar um servidor. Ele está aqui instalando ainda. Eu posso criar redes, eu posso fazer snapshots, eu posso fazer firewall, eu posso subir algumas imagens, eu posso criar uma topologia de rede aqui para ver como está a minha infraestrutura. Eu tenho load balance, os usuários que podem acessar, enfim, é só um overview da ferramenta e mostrar para vocês como é fácil utilizar e manusear esse portal. Desculpa. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Então, já mostrei para vocês como que acessa. Tá? É só basicamente um overview da plataforma. Eu vou abrir aqui para 3 minutinhos de perguntas, porque a gente ainda tem que mostrar o Cloud Backup e a gente tem que mostrar ainda o Max Monitor, tá? Senão não dá tempo da gente fazer tudo, tá bom? Então, 3 minutinhos eu vou responder algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, vou pegar. Bruno, como faz para acessar usuários simultâneos? Acessar, como assim, Júlio? Acessar usuários simultâneos o quê? A plataforma? Você pode acessar o portal, não tem problema. Custo, o Jean Lima está falando aqui. Depende do plano que você contrata, ô Jean. Você tem um plano de 2.000 elásticos, 5.000, 10.000 ou 50.000 elásticos, vamos dizer assim, tá? Então é um comprometimento mínimo. Se você tem um plano ilimitado também. Mas se você tem uma infraestrutura que você já sabe que vai utilizar no mínimo 2.000 elásticos mesmo, se você fizer um comprometimento mínimo, você ganha uma vantagem financeira. Ou seja, ao invés de você pagar R$1 para cada elástico, você vai pagar 90 centavos, 80 centavos, dependendo do comprometimento mínimo que você fizer e do prazo contratual. Então, 12 meses eu pago R$1, 24 meses eu pago 90 centavos, 36 meses eu pago 80 centavos. Então, depende. O que a gente faz? A gente tem uma calculadora onde você passa uma infraestrutura básica que você iria contratar e ali a gente calcula qual que seria o valor daquela infraestrutura para você. Os planos estão no site? Não, no site você só tem uma estimativa de quantos elásticos você gastaria para uma infraestrutura que você configurar lá, tá? Aí vai depender do que eu acabei de falar. Se você tem um comprometimento mínimo, se você se compromete a consumir minimamente uma quantidade X de elásticos e também 24 ou 36 meses, tá?
qual o virtualizador? OpenStack, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem TS por usuário? Tiago, alô? Você pode contratar, tá, Tiago? Você pode contratar licenciamento de TS. O Windows, na hora que você instala ali, você tem direito a 2 administradores para poder você acessar remotamente, ok? O Jean fala que eu tenho 5 servidores no DO e quero comparar. Desculpa, o que é o DO, Jean? Não sei. Não entendi. Peraí. Tá. Tem uma pergunta, cadê de licenciamento? Tá. O sistema operacional já vem licenciado? Então, para o Windows que você... Anderson Jorge, tá? Para o Windows, ele já vem licenciado. A partir do momento que você selecionou aqui o sistema operacional na hora de configurar a máquina, na hora de adicionar a máquina, o Windows ele já vai contar dentro dos elásticos que você consumiu. Então, se você usou uma máquina lá que ela tem 4 cores e instalou o Windows, ok? Deixa eu só terminar aqui. Você vai pagar por aquela quantidade de cores que você utilizou. É, a questão, o Michael, ou Michel, desculpa, eu não sei, pergunta qual virtualizador. O virtualizador que a gente utiliza nessa plataforma nossa é o Virtuoso, tá bom? Posso contratar licenciamento na aquisição dos planos Windows, SQL, Oracle, assim por diante? Então, o Marcelo Morel, o Oracle não permite, você pode contratar ali, você faz a configuração e já fala qual que é o licenciamento que você precisa para a gente poder compor o preço para você ter uma estimativa do preço, tá? Só uma particularidade, o Oracle a gente não disponibiliza ele nessa plataforma, em função da modalidade de licenciamento da própria Oracle, tá? É uma limitação do licenciamento dela. Ela não permite que a gente licencie 100% aqui do ambiente. Eu não vou conseguir ter uma vantagem financeira para você, tá? Mas nós temos outras soluções para poder te atender, tá? Caso necessite, aí depois eu vou deixar os contatos, vocês podem entrar em contato comigo e a gente conversa mais especificamente caso a caso, tá bom? Beleza, pessoal. Então, vamos seguir aqui para a gente poder conseguir apresentar os outros serviços para você. Teve uma outra pergunta aqui que foi legal sobre o backup. Não, Luciane, inclui sim o tratamento do Windows, do SQL Server, a gente consegue colocar lá sim. Naquela seleção, na hora que você seleciona o Windows ali, ele já automaticamente está licenciado. E aí vai ser contabilizado no seu pacote de serviço lá na hora que você puxar o seu consumo, tá bom? Eduardo Borges, não, a gente não tem nenhum processo de automatização ali na infraestrutura para poder baixar automaticamente o consumo de memória, tá? Não tem ali, seria como se fosse um autoscale, né? Perfeito. Vamos seguir aqui então. Vou terminar só o compartilhamento de tela aqui, voltar para a apresentação. É, Depois, no final, a gente volta, na hora sobrando um tempinho aí, a gente volta para poder falar de mais dúvidas aí de um modelo geral, né, de todos os produtos que a gente falar aqui, e deixo os meus contatos para a gente tirar dúvidas específicas dos outros de projetos que vocês tenham aí. Então, o próximo que a gente vai falar é de cloud backup. Então, alguém perguntou aí se era necessário contratar um servidor para poder fazer o backup e tudo mais. Não, não é necessário fazer esse tipo de configuração. A Algar dispõe de um serviço de backup, tá bom? De cloud backup, que isso traz com que você tenha mais foco no seu core business, mais capacidade, a sua capacidade você não fica limitada à quantidade de discos que você tem aí na sua infraestrutura, e questão de segurança, porque está na nossa infraestrutura com todos os dispositivos de segurança necessários para poder assegurar que nenhum terceiro vá acessar as suas informações lá, tá? Hoje nós temos uma parceria com o fabricante Acronis, e ele nos permite que a gente
consiga fazer o backup da infraestrutura do cliente, seja para ambientes físicos, servidores físicos ou desktops, ambientes virtuais, então eu tenho integração com esses virtualizadores e eu tenho integração também direta com banco de dados, né? Banco de dados e algumas aplicações, no caso SQL Server, Exchange, Active Directory, tá? E aí, como que funciona essa infraestrutura? Vou voltar aqui e vou compartilhar a tela com vocês. Opa, volta lá. Deixa eu ver, cadê? Estou conectando novamente. Um minuto. Só enquanto conecta ali, o Gilmar está perguntando: meu cliente pode ter link de outra operadora? Ok, pode. Para poder acessar o cloud, basta você ter internet. Pode ser banda larga, pode ser do celular, qualquer coisa. Você não é obrigado a ter a conectividade da Algar. É lógico que se você tiver uma conectividade da Algar para poder acessar os servidores, como o link Algar está conectado ao nosso backbone, que esse backbone, por sua vez, também está conectado ao nosso data center, a sua latência vai ser menor, né? Você vai ter um acesso mais rápido aí às informações. Estou conectando. Enquanto conecta, deixa eu responder aqui. Mas para comunicar, há roteamento entre as VLANs. Sim, você pode colocar aqui, você pode criar servidores para poder fazer esse processo. É uma pergunta do Alessandro Gomes. Você pode colocar servidores conectando, conversando entre as LANs para você poder fazer a conexão. Fernando Garcia pergunta aqui: preciso de IP fixo. O Algar disponibiliza esse item, já que possuo fibra ótica do Algar em minha empresa. Possui IP fixo. Lá no servidor, na hora que você configura, você pode selecionar já o IP fixo, o IP público, para poder utilizar. Aquele IP que está disponibilizado lá para o servidor, ele é um IP fixo. Opa, tela cheia. Vamos voltar lá. Perfeito. Então tá. Voltamos aqui e eu vou falar agora um pouco do não cobra tráfego. Marcelo Morel. Cobra tráfego? Não cobra. Isso aí é um grande diferencial, vou falar aqui também. Legal. Então vamos voltar para a parte aqui do backup, tá? Vou falar um pouquinho do backup. Então perguntaram: Bruno, eu preciso de um servidor para poder fazer o backup? Não precisa de fazer o backup. A Algar também disponibiliza a ferramenta. Deixa eu ver se meu console de gerenciamento está aqui ainda. Ok. Então, nós temos o serviço de backup Algar. Como que funciona o serviço de backup Algar? Você precisa basicamente de instalar um client nas máquinas ou dispositivos que você queira realizar o backup. Está abrindo. Deixa eu fechar essa quantidade de tela. Ok. Acessando. Logando. Então, como que funciona o sistema de backup? Hoje a gente tem dispositivos celular, tablet, smartphone, né, notebook, servidores físicos, servidores virtuais, e a gente precisa de ter uma cópia desses dados, a gente precisa de ter uma imagem, às vezes, desse servidor para poder restaurar em caso de algum incidente, de alguma falha ou de corrompimento desses arquivos. Então, basicamente, a gente hoje, com essa solução da Acronis, né, o nosso parceiro aqui, a Acronis NData Engine, a gente consegue fazer o backup na nuvem dos dispositivos que às vezes estão em loco, que estão lá na casa do cliente, lá na nuvem Algar. Então eu consigo copiar os dados que estão na casa do cliente para a nuvem Algar. Copio do servidor, ou do notebook, ou desses dispositivos que eu falei. Então, basicamente, como que funciona? A gente vem aqui dentro desse portal de gerenciamento, né? Aqui ele me mostra já uma tela inicial de todos os dispositivos que eu tenho cadastrado para poder fazer o backup, né? Que eu tenho já enumerado. E eu quero adicionar um novo dispositivo.
Aqui, na hora de adicionar um dispositivo, qualquer um desses que eu selecionar, ele vai baixar um client, ele vai baixar um arquivo, ele vai baixar um aplicativo onde eu instalo naquele dispositivo que eu quero realizar o backup. Instalando esse arquivo, né, ou esse aplicativo, esse client lá no dispositivo que eu quero realizar o backup, automaticamente ele começa a comunicar aqui com a nossa plataforma. E através desse painel, eu configuro as modalidades que eu quero fazer o backup. Então, deixa eu pegar aqui um servidor, esse servidor aqui que é o do Bruno. Tá? Então, esse é o servidor que a gente estava utilizando aqui na nossa plataforma. Então, tem um servidor que a gente criou na plataforma de cloud, a gente consegue comunicar com ele. Eu já fiz esse processo, tá? Eu baixei o client, instalei lá e automaticamente ele começou a comunicar aqui com a nossa ferramenta de backup. Então, o client já está instalado lá. E aí eu quero fazer o backup, eu quero fazer a cópia dos dados lá daquele servidor. Então, eu preciso, para isso, definir uma política de backup para aquele servidor. Então, qual é a forma, qual é a periodicidade, o que eu quero backupear, o que eu quero copiar daquele dispositivo lá para a nuvem Algar. Então, eu vou adicionar um plano de backup aqui. Vou criar um novo, tá? E dentro desse novo, deixa ele só preparar aqui, eu seleciono o nome desse plano. Então, plano webinar. Selecionei aqui qual que é o nome dele. Dou um OK. Perfeito. E aí, começa aqui a configuração do meu plano de backup. Então, a primeira coisa que eu preciso saber na hora de executar o backup é o que fazer backup. Eu quero fazer backup da máquina inteira, ou seja, eu quero fazer uma cópia 100% daquele servidor. Eu quero copiar um disco ou um volume, eu quero copiar 100% da unidade C, D, do barra bin, do barra USR, de um volume de uma máquina Linux ou de uma unidade lá de um servidor Windows. Eu quero fazer um backup somente de um arquivo ou de algumas pastas. Eu posso selecionar o que eu quero backupear. Ou eu posso fazer um backup do system state, né, do estado do sistema naquele momento. Eu quero fazer um snapshot daquela máquina, né? Então eu seleciono aqui qual que é o tipo de backup. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, arquivos e pastas. Como essa máquina ela está até verdinha aqui, ela já está instalada, eu já estou comunicando com ela lá, eu posso vir aqui clicar em especificar e selecionar quais são as pastas que eu quero fazer. Ele já está acessando lá o servidor. Eu vou aqui percorrer pela árvore de diretórios, vou pegar aqui um diretório NetPub, que eu sei que ele é pequeno, e eu falo que eu quero backupear lá da unidade C do servidor aqui que eu selecionei, toda a árvore de diretório do inetpub. C2 pontos inetpub, tudo que tiver aqui de verde, ele vai copiar para mim, para dentro desse backup. Feito. Já selecionei, dei um OK. OK. Onde vai fazer backup? Ele vai fazer o backup lá na nuvem Algar. Ele vai jogar para a nuvem Algar. Todas as informações que ele pegar daquela máquina, ele joga para a nossa nuvem. Perfeito. Agendamento. Aqui eu vou falar qual que é a periodicidade, quais os dias que eu vou fazer o backup. Eu quero fazer um backup somente mensal, ele vai fazer um dia do mês, no horário tal, ele vai executar o plano de backup. Eu quero fazer semanal, então vou selecionar que eu quero fazer segunda, quarta e sexta-feira o backup. Ele inicia em qual horário? Eu venho e seleciono qual o horário que eu quero fazer o backup daquele servidor, daquelas pastas que eu selecionei. Eu quero fazer um backup diário. Então, todo dia, de segunda a sexta, ele vai executar o backup daquela pasta. Qual é o horário? E assim, ou eu quero fazer toda hora. Então, de hora em hora, ele vai pegar os dados daquela pasta e criar um backup aqui para mim. Então, vou pegar aqui o semanal, só para a gente poder usar como exemplo, tá? Feito. Estou aqui em OK. Beleza. E qual que é a política de retenção desse backup? Eu quero armazenar por 6 meses cada backup, eu quero armazenar por 4 semanas cada backup, eu posso colocar por idade, ou posso fazer por número de backup, eu quero fazer 10 backups. O 11º backup ele começa a apagar, ele sobrescreve o backup mais antigo, ok? Ou manter backups indefinidamente. O manter backups indefinidamente, a gente tem que tomar um cuidado, porque cada vez que eu faço backup, ele vai incrementando o espaço em disco lá na nuvem que eu estou utilizando. E assim como no serviço de Elastic Cloud, eu pago
eu pago pelo que eu consumo. Então, eu pago por giga, tá? Então, se 1 giga custa, sei lá, 50 centavos, eu vou colocar 1 giga aqui, eu vou pagar 50 centavos. Se eu estou usando 2, eu vou pagar R$1. E aí ele vai subindo sucessivamente. Então, é muito importante saber montar essa política aqui de backup para que você não vá guardando backup que você não precisa e pagando por algo que você não esteja utilizando ou que não é necessário para você. Eu vou deixar aqui por idade não, por número de backups. Ok, vou falar que eu vou guardar 10 backups dessa máquina e feito. Ok, perfeito. E aí, criptografia, ativado ou desativado. No caso, se eu selecionar ativado, ele vai criptografar, né, esse backup que eu estou fazendo e ele vai guardar lá. Eu só consigo restaurar e abrir ele se eu tiver a mesma senha. Eu vou ser solicitado essa senha na hora de fazer o restore desse backup. Vou deixar sem backup só para sem senha, sem criptografia, só para a gente andar um pouquinho mais rápido. Então tá, aqui eu defini qual que é a minha política de backup e vou criar minha política de backup. Deixa ele criar. Deixa eu só voltar aqui enquanto... Pessoal, tá acompanhando aí? Ah, legal, perfeito. Tá aqui, ok. A questão de paga por espaço é exatamente isso, acabei de falar. Então você paga por giga ocupado lá na nuvem, né? Se eu estou ocupando 10 teras, eu vou pagar por 10 teras, 10 teras e meio, vou pagar por 10 teras e meio. É muito simples, não tem mistério essa questão do backup. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu criei e eu posso ter mais de um plano de backup para o mesmo servidor. Então, no caso, eu tenho aqui o plano webinar, que foi o que eu criei agora. Ele vai backupear somente arquivos e pastas. Esse aqui também, webinar diário. Opa, esse aqui, ó. Nesse outro, eu já pego o estado do sistema, eu faço um snapshot da máquina. Nesse outro, eu tenho aqui a máquina inteira. E cada um deles pode ser agendado para executar em dias diferentes, em horas diferentes. Cada um tem um tempo de retenção diferente também. E aí ele tem até algumas informações falando que o último backup foi executado no dia tal, hora tal, e ele foi executado com sucesso. O nosso, ele não foi feito ainda. Eu vou executar ele agora para a gente poder fazer um teste. Então ele vai acessar aquele servidor que a gente estava lá, que eu mostrei para vocês no ambiente de Elastic Cloud, vai comunicar com ele, vai pegar as informações que eu selecionei aqui para poder fazer o backup e vai copiar para a nuvem Algar. Pergunta, Bruno, eu preciso de ter um link da Algar? Não, você pode ter qualquer conectividade lá para poder fazer a comunicação com o ambiente de cloud nosso. Perfeito? Ele está executando aqui ainda, deixa ele executar, deixa eu ver. Enquanto isso, eu vou respondendo esse serviço. Jean Carlos pergunta aqui como contratar esse serviço. Vai falar com um consultor que atende a sua região, ou manda um e-mail ou direciona internamente para quem for o consultor que vai te atender. Emite relatório via e-mail para o gestor? Emite. Vou mostrar aqui. Legal. Deixa eu voltar. Ele, olha lá, só para finalizar aqui o nosso backup, né? Ele executou com êxito agora às 15h03 o nosso backup. O próximo backup ele vai executar no dia 24 às 15h22. Então, beleza. Isso aqui é o backup, ou seja, eu tirei a informação lá de dentro do servidor, eu fiz uma cópia de segurança e mandei para a nuvem Algar, mandei para o nosso repositório seguro lá para poder fazer a retenção dos dados. Mas vamos supor que houve algum incidente ou corrompeu o arquivo e eu preciso de restaurar aquele arquivo. Então aqui, ó, ainda no servidor, deixa eu fechar essa janela aqui só para mostrar para vocês. Ainda nesse servidor, eu clico aqui. Para cada servidor tem alguma ação, né? Tem essa aba de ação aqui do lado. Então vamos voltar no nosso servidor, o servidor aqui do Bruno, e falar assim que eu quero recuperar um arquivo que eu tenha realizado o backup. Então, na hora que eu clico aqui em recuperação, em restore, ele me mostra quais os backups que tem. Então eu tenho um backup que foi realizado hoje às 13 horas, um outro às 14h54 e agora esse que a gente acabou de realizar às 15h03, ok? Então eu clico aqui em recuperar arquivos, que foi o último backup que eu fiz. E ele me mostra o que está contido nesse backup. Então eu tenho a unidade C, eu vou navegar nela, eu posso navegar dentro da árvore de diretório e netpub, eu tenho vários diretórios, mas vamos supor que eu não queira recuperar toda a árvore de diretórios, eu quero recuperar um arquivo específico. Então eu vou lá no www.root e falar que eu quero recuperar somente o II
Start HTML. Eu posso recuperar o arquivo. Na hora que eu clicar aqui em recuperar, automaticamente o portal, a plataforma vai enviar, se ele tiver comunicação com aquele servidor, esse arquivo e vai copiar para o mesmo diretório de onde ele fez a cópia de segurança. Uma outra solução, vamos supor que eu só quero ter uma cópia aqui na minha máquina para poder comparar com o outro arquivo que está lá. Né? Pode ser que ele não corrompeu. Eu posso baixar esse arquivo aqui na minha própria máquina. Então eu não preciso de enviar para o servidor de onde foi feita a cópia. Eu posso baixar esse arquivo aqui na minha máquina. Então aqui ele abriu a caixa de diálogo para poder fazer o download. Né? Perfeito. Vamos voltar lá. Então aqui eu tenho até o histórico em 2018, maio, que dia que fez e a hora daquele backup, qual que é o nome do servidor. Perfeito. Questão de... E aí me perguntaram aqui sobre a questão de relatório. Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Enquanto ele abre, deixa eu ver. Legal. Console. Abriu lá? Tá. Então, beleza. Relatórios. Aqui, o relatório, eu posso deixar ele agendado, enviar um relatório resumido mensalmente, e aí ele manda uma planilha Excel com todos os servidores que foi feito backup, qual que foi a última hora, quanto que está consumindo, todas as informações. Como eu também posso personalizar. Eu quero a utilização atual, eu quero um resumo de um período específico, eu quero de um dia específico, e aí eu posso gerar e ele envia automaticamente. Deixa eu clicar aqui, vamos ver se ele vai. Ele vai preparar o relatório e vai mandar direto para minha conta. Na hora que chegar aqui, eu já abro para vocês. Então, eu tenho um relatório, sim, com todas as informações de cada uma das máquinas, qual foi o último backup, qual foi o erro, tudo detalhado em uma planilha já em Excel, tá bom? Outra coisa, nessa visão geral, eu mostro quantos dispositivos eu tenho utilizando, que está fazendo backup, né? Então, no caso aqui, eu tenho 4 máquinas virtuais e 2 dispositivos móveis, que hoje eu estou fazendo backup. E do meu armazenamento em nuvem, que eu tenho 100 GB contratado, eu estou utilizando 42.7, tá bom? Alguns viram aqui, posso fazer backup de caixas de Office 365? Posso fazer backup sim, tem essa opção. Hoje a gente pode fazer backup de servidores físicos, servidores virtuais, desktops, notebooks, smartphone, tablet e também de caixas de Office 365, tá bom? Gente, então assim, o serviço de backup, ele é muito, muito, muito simples. Selecionei aqui, selecionei aqui, qual que é o tipo de dispositivo que eu vou fazer o backup. Fiz o download do cliente, cliquei aqui, ele vai abrir a telinha de download. Então lá, ele vai baixar para mim um agente, instalei na máquina, automaticamente, olha lá, baixa, instala, automaticamente ele já começa a funcionar com o portal, ele já entra em contato com o portal. Apareceu no portal para você o servidor que você acabou de instalar, você tem as opções aqui de realizar backup, fazer a recuperação, proteção, visão geral daquela informação. Só um minutinho. Fazer aqui a questão do relatório, qual que é a máquina que está instalada, perfeito. Posso fazer o restore e posso fazer o backup. Muito, muito, muito simples. Não tem mistério a questão do backup. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir 3 minutos. Vou respondendo para vocês e a gente... Geralmente consumido, tem alguma ação que o backup não pare? Então, a gente, Marcelo Morel perguntando, não para, ele vai consumindo ad eterno, tá? Estão me ouvindo? Ok?
Tá me ouvindo? Alô, alô, alô. Ok. Beleza. O backup, você vai ser tarifado por giga excedente. Então, no contrato, ou na proposta comercial, já te fala qual que é o valor do giga excedente caso você estoure a sua franquia contratada, tá bom? Ok, perfeito. Que tomando. O som tá ok? Melhorou? Alô, alô. Está muito ruim. Ok. Perfeito. Pessoal, só antes de continuar, tá ok o som? Consegue me ouvir? Tá bom? Tá alto, em bom som? Legal. Perfeito. Só recapitulando ali a questão de cobrança, tá? São duas, nós temos duas cobranças. Por licença, né? Coberto pelo backup. Portanto, não tá ok. Estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Alô, alô, alô. Pronto. Então vamos lá. Não. Alô? Quem tá me ouvindo, dá um ok. Se o som estiver bom, me dá um ok. Legal. Show de bola. Então vamos lá. Perfeito. Questão de cobrança. Cobro por dispositivo licenciado, né, por dispositivo que for coberto pelo backup, notebook, por smartphone que for, e mais o valor do giga, tá? Na apresentação aqui, deixa eu voltar, eu mostro para vocês. Eu tenho como é feito aqui, ó.
Modalidade de cobrança. Eu tenho a questão standard, ele é sem franquia, tá? Eu tenho um valor unitário por dispositivo, smartphone, notebook, máquina virtual, servidor físico, caixas de Office 365, e eu ainda tenho a franquia aqui, que é a quantidade de gigas contratada. Então, no caso do Small, eu contrato para um servidor virtual, por exemplo, e mais a franquia Small. Eu tenho ali 100 GB para poder de franquia. Excedeu a franquia, eu começo a pagar o valor por giga excedente. E cada uma dessas franquias aqui, ele tem um valor diferenciado para o giga excedente. Então, vou chutar aqui, valores hipotéticos. Eu pago 80 centavos por giga excedente aqui no Small, eu pago 70 centavos por giga excedente no Medium, eu pago, sei lá, 50 centavos por giga excedente no Large, tá? Caso eu exceda a franquia contratada, ok? Então, só recapitulando, eu pago por disco e mais a franquia que eu escolhi aqui, Small, Mid, Large ou Standard, que é sem franquia. E aí é lógico, quanto maior a franquia você contratar, menor o valor do giga que você for pagar excedente, tá bom? Quando eu for o serviço de backup, tem que selecionar qual o dispositivo? Sim, exatamente. Você tem que informar a Wander qual que é o dispositivo que você vai realizar o backup. Eu quero fazer de um servidor físico, o valor é X. Eu quero fazer de um servidor virtual, o valor é Y, tá? Então é muito importante selecionar e informar isso para o seu consultor na hora de compor a solução e selecionar qual que é a franquia que você for selecionar, tá bom? No meu caso, eu quero fazer um backup dos dados na nuvem H. Perfeito. Físico ou virtual. Eu posso fazer de um servidor físico que esteja aí no ambiente do cliente, como eu posso fazer do ambiente virtual. No caso da Algar, caso você tenha hosting contratado, você também pode utilizar essa ferramenta de backup para poder fazer a cópia dos dados da sua infraestrutura. Então, se você tiver o host lá, um servidor físico, e contratar essa solução, você utilizaria lá o dispositivo do servidor físico. Então, é por device, mas se a VM estiver na cloud com vocês, você vai pagar por máquina virtual, tá bom? O Marcelo Morel perguntou aqui, então é por device, mas se a VM estiver na cloud do H, você vai pagar o valor de uma máquina virtual e mais a franquia que você contratar, tá? O valor é menor de máquina virtual para máquina física? Sim, é sim. Perfeito. No caso de excedentes, consigo fazer a configuração para não exceder? Eu creio. Peraí, cadê? Quem foi, Marcelo? Eu consigo botar? Guilherme Franco, não tem essa informação aqui. Eu acho que sim, acho que você consegue fazer essa configuração. E dá para fazer backup full ou incremental, tá? Na máquina do cliente. Aqui, ó, só para a gente voltar. Compartilhamento, teve uma pergunta que é importante. No plano de backup, editar. Deixa ele abrir aqui que eu vou mostrar rapidamente para a gente dar continuidade, senão a gente mostra o tempo, tá? Deixa ele só abrir. Eu consigo selecionar, vem aqui no meu plano de backup, opções de backup, eu consigo configurar o tipo de backup. Deixa eu só pegar na minha. Nessas configurações, aqui nessas configurações, só para a gente não estender muito o nosso tempo, a gente consegue colocar se ele é full ou se ele é diferencial ou se ele é incremental, tá bom? Então, tem todas as configurações. Eu só não entrei muito nos detalhes ali para a gente poder não estender muito tempo. Então, vamos aqui no Algar, você contrata e paga somente pelo que você utilizar. Não só fornecendo essa infraestrutura, nós falamos também sobre o serviço de backup, ou seja, você tem a infraestrutura aqui e ainda também pode realizar o backup, não só da estrutura que está contratada com a gente na nossa cloud ou no nosso data center, mas também dos dados e de todas as informações que você tenha dentro da sua empresa.
Então você pode colocar seu servidor de aplicação no Data Center Algar e ainda assim ter um servidor de arquivos dentro da sua empresa, a questão de comunicação e de utilização do serviço. Mas você não precisa de ficar desprotegido dessas informações. Então você pode contratar o serviço de backup, instala o client nesse servidor de arquivos e pega os dados que estão lá, que são sensíveis da empresa, e manda para a nuvem Algar. Faz um backup, faz uma cópia de segurança dessas informações lá na nuvem, tá bom? Lembrando que esses dados eles são criptografados na hora de fazer a transmissão dos dados, tem uma compactação também para poder acelerar o processo de envio. Então isso é importante porque você não está copiando seus dados de qualquer forma pela internet, onde um hacker poderia atacar ou invadir um roteador no meio do caminho. Não, seus dados eles estão ali criptografados e com segurança até a nuvem Algar, tá bom? Então, dando continuidade, o terceiro serviço que a gente gostaria de mostrar para vocês é o Max Monitor, tá? Então, o que é o Max Monitor? Deixa eu pegar aqui. O Max Monitor é uma plataforma aí que a gente pode fazer um monitoramento dos dispositivos, né, dos serviços do cliente dentro da infraestrutura do cliente ou dentro da infraestrutura Algar contratada. Então, eu tenho um servidor lá de Elastic Cloud, eu contratei um servidor, eu queria ter informações mais detalhadas ou informações mais precisas dos indicadores de processador, de memória, de consumo de disco, de consumo de processador, de IOPS, tudo daquele servidor. Então, eu preciso de informações mais detalhadas. Eu preciso de informações também dos servidores que estão dentro de casa, né? Então, isso aí é bacana, que ela funciona como um serviço para que você possa fazer o monitoramento desses ambientes. Então, vou voltar aqui, vou acessar a ferramenta Max Monitor. Vou abrir o painel de controle dessa plataforma e automaticamente ele já traz aqui, né, um dashboard, um resumo de todos. Deixa eu só ver aqui. Estão vendo a minha tela? Ok? Dá só um ok aí para quem estiver vendo a tela, para quem estiver vendo o meu compartilhamento aí. Ok, então, perfeito. Então o pessoal está vendo. Então aqui eu abri a tela do Max Monitor, né, na hora de falando aqui quais os servidores que ele está monitorando. Então eu tenho o nome do dispositivo, o IP dele, alguns status, né, de comunicação. No caso, essa máquina eu adicionei um pouco antes da gente iniciar o webinar aqui, então ela tem poucas informações, porque ele busca de tempos em tempos as informações. Qual que é o processo? Qual que é o mecanismo que está por trás do Max Monitor? Ele faz a comunicação com os servidores ou com os dispositivos através de um protocolo que é o SNMP. Então ele vai lá, busca as informações que aquele dispositivo ou aquele servidor disponibiliza para o protocolo SNMP e faz um consolidado dessas informações aqui no nosso portal, na nossa ferramenta. Então eu clico aqui, dispositivos, e eu vou mostrar para vocês um exemplo das informações que eu tenho desse servidor. Então no monitoramento básico, deixa eu abrir aqui. No monitoramento básico, abre. Eita, deixa eu executar. Deixa eu pegar no monitoramento, também não vai ter, eu não coloquei nenhuma aplicação. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra máquina. Tá processando. Isso, abriu. Então, legal. Então, eu estou pegando as informações do servidor webinar, né? Então, ele me traz aqui todos os detalhes, né, daquela máquina, todas as informações daquela máquina, qual que é o sistema operacional que ela está rodando, qual que é a IP dela, se esse node, né, se esse servidor, se esse dispositivo está apto, se algumas outras estatísticas. No caso aqui está tudo 100%, porque ele só tem pouco tempo que ele coletou os dados, tem pouca informação para ele poder gerar uma análise mais profunda, né, desse servidor. Mas, ele, no caso, como é um servidor Windows, ele vai lá, ele pega todos os event viewers que tem dessa máquina, todos os logs que tem dessa máquina. Questão de média de perda de pacote, resposta, CPU e memória, qual que é a média de consumo.
qual que é a latência de rede desse servidor. Também aqui fala um pouco de poucas informações que ele consegue recolher do servidor. Olha lá, o processador, quantos processadores tem a máquina, consumo de disco e várias outras informações. O legal é que a gente pode exportar essas informações aqui como para um PDF. Deixa ele só executar aqui. Para quê? Porque aí a gente pode gerar uma documentação bem profissional, bem legal para os demais, para a diretoria da empresa, para apresentar como é que está o servidor, para poder mostrar como é que está a carga. Estou precisando de fazer mais investimento aqui no meu servidor. Então, através desses relatórios, você consegue ter mais subsídio para poder mostrar para os seus decisores como que está o seu ambiente atual. Opa, ele vai baixar aqui, ó, deixa eu fazer um download. E ele abre para mim um relatório em PDF, aquele relatório lá bonitinho, todo em PDF aqui, com as informações dos servidores. É muito simples o Max Monitor, é muito simples de configurar, né? Eu posso vir aqui, colocar, por exemplo, dispositivo externo, né? Quero monitorar um roteador, lá da minha empresa. Então, eu venho aqui, coloco o nome do roteador, qual que é o IP dele, comunidade, né? Community, é como se fosse um password lá no servidor. Ou seja, eu lá no servidor falo que essa community tem autorização para poder coletar todos os dados desse servidor e enviar aqui para o portal do Max Monitor para ele poder gerar aqueles relatórios. Algo que eu não mostrei aqui é que no caso do monitoramento, e nós temos duas modalidades, nós temos monitoramento básico, né, traz essas informações, eu posso monitorar até no nível de aplicações. Então, o que eu quero dizer com aplicações? Vou pegar esse mesmo que a gente está. Eu posso monitorar serviços específicos do servidor. No caso, por exemplo, do Windows lá, eu posso monitorar serviço de Active Directory, Apache, tamanho de um diretório, DNS, download na máquina. Eu tenho N outros indicadores que eu posso configurar para os servidores específicos que eu estou adicionando aqui. Eu tenho indicadores para cada tipo de sistema operacional. Linux, qual que é lá o disco, monitoramento, memória, senha de e-mail. Enfim, eu tenho N aplicações específicas dentro do servidor que eu posso gerar mais informações detalhadas na hora de gerar o relatório ali em cima daquela máquina. Então, basicamente é isso. O Max Monitor é um portal onde eu posso monitorar toda a minha infraestrutura, monitorar todos os meus serviços, seja ele dentro da minha empresa, seja ele contratado com a Algar, eu consigo configurar esse dispositivo aqui, eu consigo adicionar esse dispositivo dentro do portal e a partir desse momento que tiver a comunicação e a confiança entre os dois portais, através da community, eu consigo coletar informações e gerar relatórios aqui ricos em informações para poder apresentar para quem quer que seja, para a diretoria, para parceiro, para cliente, enfim. Alô? Não, Bruno respondeu? Ah, não, tem ali. Tá bom. Então, voltando aqui. Pessoal, bastante informação para poder passar para vocês, né? Deixa eu só terminar o compartilhamento de tela aqui e voltar para a apresentação. E aí eu queria abrir agora para vocês sobre dúvidas, tá? Vamos para os primeiros aí. Qual que é a primeira dúvida? Sidney, consegue sim. É só me mandar um e-mail, eu vou deixar aqui os dados. Peraí. Então, esse aqui é meu e-mail, brunoas@algartelecom. Para quem quiser a apresentação, é só me mandar um e-mail que eu mando um PDF para vocês com essas informações. Como é precificado o Max Monitor? Por dispositivo e pela modalidade de monitoramento que você for contratar, que é ou o básico ou o avançado, tá? Cada um tem um valor fixo para você, uma mensalidade lá. Perfeito? Luciane,
Poderia enviar o link do vídeo do YouTube? Envio sim. Vou colocar aqui para vocês. Som longe. Cloud de Banco. Edson Tessaro. Cloud de Banco. SQL Server, MySQL, né? Os principais que rodam em Linux e o que roda o Windows desculpa. MySQL. Esses bancos que rodam todos em Linux, gratuitos, né? MySQL, PostgreSQL, MariaDB, sem problema, pode rodar lá. Servidores Windows, tá? SQL Server, pode rodar sem problema. Oracle, a gente tem restrição em função da modalidade de licenciamento da Oracle, tá? A Oracle, ela não permite que você utilize um licenciamento sob demanda somente por call, você tem que licenciar todo o hardware físico. E aí, para isso, por exemplo, se um cliente quisesse usar o banco de dados Oracle, a gente teria que licenciar todo o nosso ambiente de nuvem. Então, não faz sentido, não teria um custo atrativo para o cliente, tá bom? Os demais bancos, perguntaram aqui, Firebird, pode rodar. Estando em compliance o licenciamento, tá? Você pode rodar. O Oracle é restrição. É uma questão de licenciamento da própria Oracle, tá bom, Luciane? Ok. Que mais? Mais dúvidas? Márcio, Cloudphone não. Cloudphone aqui a gente não chegou a falar, não. Esse aí vai para um outro momento, tá bom? O e-mail tá aqui na apresentação, Bruno AS, avião sapato, @algartelecom.com.br. Marcos Araújo, a cobrança por elásticos é por servidor ou por ambiente? É por unidade, tá? Cada um dos componentes que constitui ali o seu ambiente ou o seu servidor, eles vão contabilizar um elástico consumido, tá bom? Diferente. Marcos Souza, perguntando aqui, é possível liberar um login e uma senha de testes? Sim, entre em contato com um consultor responsável aí que atende a sua região e ele consegue gerar aí um ambiente de teste para você, tá bom? Alessandro, Bruno, por favor, não esquece de verificar o certificado. Alessandro, eu vou te pedir só um favor, me manda só um e-mail para poder te responder, porque aí se eu conseguir eu já te respondo em cima do cartão de crédito, Marcos Almeida. Marcos, é possível, tá? Aí a modalidade pré-pago são outros valores. O valor é um pouquinho diferenciado, mas sim, é possível pagar com cartão de crédito. Priscila fala aqui que ela é consultora, que ela pode fazer o login de teste. Priscila pode olhar com o gerente de produtos. Pessoal, mais dúvidas? O Lucas Fonseca pergunta aqui: existe possibilidade de disponibilizar a unidade de rede para subir apenas o disco para armazenamento de arquivos na cloud? Não, você tem que atachar ele a algum servidor. Você não vai conseguir acessar ele somente o menos atachado a esse disco para você conseguir acesso. Pessoal, é isso aí. Eu vou encerrando, tá bom? Tem meus dados aqui, brunoas@algartelecom. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail lá que eu vou retornar o mais breve possível com as informações ou o direcionamento de qual consultor que vai poder atender você aí na sua região, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos e um grande abraço.